Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa videoaula vai trabalhar o quê? Vamos trabalhar a correção da atividade que a gente fez na aula 1 dessa semana, que era trabalhando justamente as propriedades, as duas propriedades do logaritmo, lembra? Logaritmo do produto, que era igual à soma dos logs, e o logaritmo do quociente. E as consequências da definição, beleza? A gente estava fixando. Então vamos lá, vamos fazer a correção. O primeiro exercício que eu passei para vocês era esse aqui, para a gente aplicar a definição e as consequências da definição e resolver essa expressãozinha logarítmica aqui. Ah, prof, você fez em sala com a gente e você estava batendo nessa tecla com a gente. Como que eu posso representar, né, esse log de 10 na base 0,01? Aí eu comentei com vocês, 0,01, pessoal, eu posso representar como sendo o quê? 1 centésimo. Tudo bem? Na forma fracionária. Beleza, prof. Só que 1 centésimo eu posso representar como sendo 1 décimo ao quadrado. Quadrado de 1 décimo. Ok. Professora, aplicando propriedade de potência, a gente sabe que isso equivale a 10 a menos 2. Lembra? O número elevado ao expoente negativo é o seu inverso, elevado ao mesmo expoente, só que agora positivo. Então eu posso representar esse log desta maneira aqui, ó. Log de 10 na base 10 a menos 2. Prof, o expoente do logaritmando é 1, porque eu tenho só o 10 ali, então 10, quantas vezes eu estou repetindo 10? Uma vez só. O que a gente aprendeu? Tomba por cima, tomba por baixo. Isso aqui equivale então a 1 sobre menos 2, que multiplica o log, quem sobrou, gente? De 10 na base 10. Prof, a gente já sabe, por consequência da definição, que quando o logaritmando é igual à base, sempre o resultado é quanto? 1. Então, esse pedacinho daqui, na verdade, a gente sabe que deu quanto, gente? Menos 1/2. Então, essa primeira parte deu menos 1/2. Beleza. Aí vamos trabalhar a segunda parte. A segunda parte, a gente tinha que visualizar, ó, o log da raiz cúbica de 16 na base 8. Aí eu chamei a atenção de vocês. Como é que eu posso representar a raiz cúbica de 16 na forma de potência? Aí vocês falaram, ah, professor, ó, 16, aí vocês ainda brincaram comigo. Regrinha do sol e da sombra. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Aí eu falei, mas 16 eu posso escrever na forma fatorada como 2 à quarta. Então é tudo isso elevado a 1/3. Aplicando propriedade de potência, vou multiplicar os expoentes. Isso aqui equivale então a 2 elevado a 4/3. Maravilha. Então esse pedacinho eu posso dizer que equivale a log de 2 elevado a 4/3. Em que base, gente? Base 8. 8, se eu fatorar, é a mesma coisa que 2 ao cubo. Ah, prof, tá muito tranquilo. Tomba por cima, tomba por baixo. Isso aqui, então, é 4/3. Por baixo, 3. Que multiplica log, o que sobrou mesmo? 2 na base 2. Mais uma vez, logaritmando e base iguais, dá 1. Aí o que eu chamei a atenção de vocês quando vocês enviaram o arquivo para mim, né? A resolução de vocês, que eu falei, gente, alguns coleguinhas deram uma vacilada. Isso aqui é divisão de fração. Volta lá no sexto aninho. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. E o que alguns coleguinhas fizeram? Saíram fazendo assim, ó, puf, puf, cortando 3 com 3. De jeito nenhum. Belezinha? Olha o que eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. Então, esse pedacinho deu quanto? 4/9. Esse pedacinho deu menos 1/2. Eu não quero fazer justamente a soma desses pedaços? Vamos fazer de azul aqui? Então, vai ficar menos meio mais 4/9. Galerinha, para eu somar a fração, lá no seu sexto aninho, o que você aprendeu? Ah, prof, calcula o MMC. O MMC entre 2 e 9, quem é? 18. 18 dividido por 2, 9. Vezes menos 1, menos 9. 18 dividido por 9, 2. Vezes 4, 8. Olha lá, menos 9 com mais 8 dá menos 1. Menos 1 o que, galerinha? 18 avos. Então, essa era a resposta da nossa primeira questãozinha. Trabalhando apenas o quê? A definição de log, né? E as consequências dele. Fomos para a segunda. Aí eu quis mostrar para vocês o quê? As propriedades que nós estudamos. Estudamos duas propriedadezinhas até então. Eu mostrei para vocês que o log de um produto era equivalente à soma
dos logs. Log de A mais log de B. E vimos ainda, eu demonstrei para vocês isso em sala, vimos ainda que quando o log é de um quociente, ao invés de ter a soma, nós temos o quê? A diferença. Ainda brinquei assim, ó, gente, vamos lembrar, quando a gente multiplica, a gente aumenta, então a gente soma. Quando a gente reparte, quando a gente divide, a gente diminui. Então a gente subtrai, né? Ainda brinquei assim para vocês não esquecerem. Ó, A sobre B. Essas foram as duas propriedades que a gente trabalhou e que eu estou cobrando nesse exercício. Eu te informei que onde aparecer log de 2 na base 10 vale 0,3. E onde aparecer log de 3 na base 10 vale 0,5. Então vem comigo. Quando eu for resolver a letra A, log de 144, eu mostrei para vocês que 144, se eu fatorar, por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, não dá mais por 2, prof, mas dá por 3. Por 3, 3, por 3, 1. Então eu mostrei que isso equivale o quê? A 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado. O que eu estou querendo que você observe? Justamente a propriedade. Olha lá. Se eu tenho log de um produto, o que eu vou fazer? Isso aqui vai virar a soma dos logs. Log de 2 elevado à quarta mais log de 3 ao quadrado. Pelas consequências da definição, a gente tomba. Então, isso aqui equivale a 4 logs de 2 mais 2 logs de 3. Lembram? Deixa eu apagar aqui para ter espaço. Ah, prof, se ele já me deu os valores, agora ficou tranquilo. O que eu vou fazer? Substituir. Quanto que é o log de 2? 0,3. Quanto que é o log de 3? 0,5. Faz a continha. 0,3 vezes 4, 1,2. O dobro de 0,5, 1. Isso aqui então equivale a 2,2. Maravilha? Na letra B, o que eu forcei vocês? Você a perceber que raiz de 1,5 eu posso representar na forma de potência como 1,5 elevado a meio. Só que, prof, 1,5 eu posso melhorar. Eu posso escrever na forma fracionária, é 15 décimos. Elevado a quanto? Meio também. Prof, aqui dentro, 15 e 10 são divisíveis por 5. Se eu dividir por 5, vai dar 3. E se eu dividir por 5, 10, vai dar quanto? 2. Elevado a meio. Olha o que tornou. O log da raiz de 1,5 é equivalente a log de 3 meios elevado a 1 meio. Ah, prof, tranquilo demais, ó. Tombei de novo. Meio que multiplica o log deste quociente. Prof, se no produto era a soma, no quociente vira o que, gente? A diferença. Então, você vai fazer metade do log de 3 menos metade do log de 2. Isso aqui equivale a 1 meio. Eu sei que log de 3 é 0,5 e log de 2 é 0,3. Arruma aí, faz as continhas. Isso aqui dá 0,2. Dividido por 2, quanto vai dar? 0,1. Maravilha? Top. Deixa eu subir aqui. Beleza, prof. E a última, letra C, era log de 625. Eu sei que 625 é o equivalente a 5 à quarta. Aplicando consequência da definição, então isso aqui são 4 logs de 5. Na aula passada eu falei, gente, presta atenção nisso. Ó. Muitas vezes o log de 5, ele não aparece aqui, ó. Ele não dá o valor de log de 5. Mas você é capaz de descobrir o log de 5 envolvendo o log de 2. Porque você consegue perceber que log de 5 é o equivalente, concorda que 10 dividido por 2 dá 5? Ah, é verdade. Olha o que surge então, prof. 4 vezes, olha a propriedade, log de um quociente vira a diferença dos logs. Log de 10 menos log de 2. Prof, log de 10 a gente já está careca de saber que dá 1, porque está na base 10. Log de 2 ele falou que é 0,3. Então isso aqui é 4 vezes 0,7. 1 menos 0,3. Isso aqui é o equivalente a 2,8. Belezinha? Aplicamos então a propriedade do log do produto e do log do quociente e as consequências da definição. Aí eu fui para a questão 3. Aí eu falei, gente, na questão 3 é basicamente as consequências da definição. O que a gente viu?
que toda vez que eu tenho o log de 1, na base que for, se o logaritmando for 1, isso aqui sempre dava quanto mesmo? 0. Prof, lembra aí a gente por quê? Vamos lá, não custa nada. Ó. Log de 1 na base 5. Eu estou te perguntando o que pela definição? 5 elevado a quanto vai dar 1? Ah, professora, 5 elevado a 0, porque 1 é a mesma coisa que 5 elevado a 0. Então, eu já sei que toda vez que o logaritmando for 1, qual é o valor do log? 0. Beleza. Também sei, por consequência da definição, que quando a base e o logaritmando são iguais, sempre dá quanto? 1. Também sei, por consequência da definição, que essa potência, se a minha base é a mesma base do meu log, que está no meu expoente dessa potência, o resultado final quem é, gente? Era o logaritmando. Então, o denominador já deu 17. Aí você vinha para cá. Prof, você comentou isso em sala. O que significava, por exemplo, ln de 5? Aí eu falei, gente, a gente tem o logaritmo decimal, certo? E a gente tem o logaritmo neperiano, quando a base é o meu e. Lembra o número de Euler? Opa, então, quando eu quero representar um log em que eu sei que a base é o e, o meu ezinho, aproximadamente 2,7, o que eu vou fazer? Eu posso representar como apenas ln. Então, quando eu escrevo ali, qual é o valor de ln de e? Ué, professor, então é log na base e. De quem que ele está pedindo? De e. Opa, consequência da definição, se a base e o logaritmando são iguais, quanto dá isso? 1. Então eu já sei que isso aqui vai dar quanto? 1. Aí faltou resolver apenas quem? Esse log aqui, ó. Prof, mas calma aí, esse log aqui é igual à primeira questão. Qual é a minha base? Quantas casas decimais eu tenho? 3, 10 a menos 3. Tomba por cima, tomba por baixo. Isso aqui é igual a menos 1 terço. Acabou o exercício. Vamos lá, x vale 0 menos 1 terço mais 1 sobre 1 mais 16. Vamos arrumar? Denominador aqui, ó, 17. Gente, menos 1 terço com mais 1 inteiro, denominador vai ser quem? MMC, 3. 3 dividido por 3, 1, vezes menos 1, menos 1. 3 por 1, 3 vezes 1, 3. 3 menos 1 dá quanto, gente? 2 terços. O que você vai fazer? Divisão de fração. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 17, 51. Isso aqui é o valor de x. Olha o que o exercício está te pedindo. Ele quer que você determine o inverso de x. Ué, professor, então é 51 sobre 2. Feito? Utilizei as consequências da definição. Questão 4. Propriedade de novo. Olha o que eu tenho. Eu tenho log na base 10 dessa operação aqui. Prof, você tem um produto e tem um quociente. Então você concorda que eu posso escrever que aquilo ali equivale? Se eu tenho um produto, vai ser a soma dos logs. Se eu tenho um quociente, vai ser a diferença do log. Ah, professor, então agora acabou. Por quê? Tomba 2 log de x. Menos 1, ó, tomba log de y. Raiz quadrada de z é z elevado a meio. Então, quando eu tombar, vai ficar menos meio log de z. Ele não te deu os valores. Ele falou que log de x vale quanto? 0,1. Então, é 2 vezes 0,1. O log de y é quanto? 0,2. Menos meio, que multiplica o log de 3, de z, que é 0,3. Gente, o dobro de 0,1, 0,2. 0,2 menos 0,2, a metade de 0,3, 0,15. Calma aí, prof. 0,2 menos 0,2 foi para o espaço. Quem sobrou? Menos 0,15. Tá aí. Aplicamos as propriedades. Log de um produto e log de um cliente. Aí eu queria que você percebesse a volta. Se eu sei que quando eu tenho o log de um produto, ele se torna a soma dos logs, você concorda então que se eu tenho a soma dos logs, é porque ele veio da onde, gente? De um produto. Eita, professor, então você queria que a gente fizesse isso aqui, ó? Esse log de 50 mais 100 é porque ele veio do produto, log de 50 vezes 100. Mas se tem a diferença aqui,
dividido então por quanto? Por 5. Eu estava querendo que você fizesse a volta, o retorno. Então, quanto que é 50 vezes 500? 5.000. Quanto dá 5.000 dividido por 5? 1.000. Prof, só que 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Opa, tomba! 3 que multiplica log de 10. A gente sabe que se a base é 10 e o logaritmando também é 10, esse log dá quanto? 1. 3 vezes 1, 3. Belezinha? Assim um desafio que eu queria cutucar vocês. Que eu falei, a gente vai, assim que a gente termina as propriedades, a mudança de base, a gente vai entrar nas equações. Equações logarítmicas e inequações, para depois trabalhar com as funções. O que eu queria mostrar para vocês? Olha a propriedade que a gente pode aplicar aqui. Você não tem uma diferença de 2 logs que estão na mesma base? Então, pelo raciocínio da última questão, eu posso dizer que isso veio de um quociente. Do log de um quociente. Ó. Acompanha. Tudo isso aqui tem que ser igual a quanto? Menos 1. Tá, professor, aqui eu cheguei. Aí eu volto para a primeira aula, quando a gente foi trabalhar a definição do log. E aí eu mostrei para vocês, log de A numa determinada base B era igual, o logaritmo disso dava quanto? X. Lembra da voltinha? Ah, prof, B elevado a X tinha que ser igual a quem? A. A gente mostrava que o log e a exponencial, uma era inverso da outra. Professor, você está querendo dizer para a gente, então, que eu posso aplicar a definição aqui? Estou, na verdade, querendo dizer que você vai aplicar, você deve aplicar. Ah, então 3 elevado a menos 1 tem que ser o equivalente a 2x menos 1 dividido por quanto? 5x mais 3. Prof, 3 elevado a menos 1 é o equivalente a 1/3, que é igual a 2x menos 1 sobre 5x mais 3. Proporção, cruz credo. Opa, 3 que multiplica 2x menos 1 tem que ser o equivalente a 5x mais 3. Lei distributiva, 6x menos 3 tem que ser igual a 5x mais 3. Você caiu numa equação do primeiro grau, pessoal. Vamos descobrir o valor de x. Ó. Esse 5x que estava somando vai subtraindo. Aquele menos 3 que estava subtraindo vem para cá somando. Ué, prof, x é igual a quanto? 6. O que eu gosto que você não esqueça? Lembre sempre. Quando a gente está trabalhando com log, a gente viu a definição do log e vimos o que a gente chama de condição de existência. Lembram disso? O meu logaritmando A e a minha base B obrigatoriamente eram números o quê? Positivos, maiores que zero. E a base não podia ser quanto, gente? 1. Esta é a condição de existência. Então, quando eu acho a solução x igual a 6, o que eu tenho que olhar? Vamos verificar se isso aqui satisfaz a condição de existência. Como assim? Ó? Eu sei que 2x menos 1 tem que ser o quê? Maior que 0. Então, 2x tem que ser maior que 1. X tem que ser maior que 1 meio. Gente, 6 é maior que 1 meio? Tá valendo. Vamos ver o outro. 5x mais 3 tem que ser maior que 0. 5x tem que ser maior que menos 3. X tem que ser maior que menos 3 o quê? Quintos. Professora, 6 é maior que menos 3 quintos. Então, 6 realmente é solução? É solução. Beleza? Espero ter ajudado com essa correção. E a gente se encontra na próxima aula. Um beijo grande, fiquem bem.